para mim, eu, Andressa, tenho dificuldade de entender tal assunto. Qual que é o assunto que você acha que é mais difícil? Eu vou tentar explicar de outra forma, diferente do que eu fiz na aula. Não, Pro, eu vou assistir as aulas novamente, e daí eu vou, que nem eu fiz do Gustavo, porque assim, do Gustavo eu assisti as aulas todas novamente, daí eu entendi tudo perfeitamente, o que era pulsão, o que era Uhum, repetição. Tudo que eu uhum, não tinha entendido na aula, eu assisti ouvindo as aulas novamente. tá. Então, como eu tenho. Então, eu vou assistir as aulas agora e, Uhum. e daí eu vou tentar entender. Se eu não entender, eu te pergunto. Tá bom, tudo bem. Porque, porque eu nem sei te explicar o que eu não entendi. Hum. Eu acho que o que eu posso te ajudar, se você não tem uma dúvida ainda muito específica, a coisa ainda está muito nebulosa, eu acho que é só reforçar isso que você está falando, né? Reforçar nesse sentido mesmo de reforço, de olha, tá certo, Eu anota tenho algumas mesmo, anotações que eu lê. fiz na última aula aqui, que daí você foi falando, aí eu vou linkando o que eu for vendo nas aulas que você foi falando. Uhum, Vou dando uhum, uma olhadinha nas anotações, vou fazer uma releitura daqueles artigos que você mandou. Eu estou tá. assistindo os vídeos da Glória de novo, porque eu gostei muito dos vídeos, assim, então eu estou até assistindo de novo. Até eu coloquei o Albert Ellis aqui, porque ele falou no É, começo do Albert Ellis, que são as três aham. abordagens, por isso que eu escrevi. Ah, não, mas fica, E, já que tá meio apertado, porque a prova já é sexta, né, dia 5. né, Então deixa ele para outra hora. Mas é bem legal também. Eu né, acho que esses vídeos, eu já assisti umas 50 vezes cada um desses vídeos, do Albert Ellis também. Então eu gosto muito porque tem o jeito do Roger, o jeito do Peirce, ou até do Albert Ellis, que não é da abordagem aqui em questão, mas tem o jeitão dele, só que tem coisas que tem intervenções, a forma como eles se portam, é muito interessante ver os autores das abordagens aham, atendendo, e a Glória, ela é muito, assim, uma mulher muito de se posicionar, né? sim, sim. Ela não é quietinha, então ela vai, se tiver que debater, ela vai debater, isso é bem Não, é que interessante. nem, eu até falei lá no fórum que eu achei o Horace, o jeitinho dele fofo, mas aí depois que eu assisti o filme do outro, eu gostei muito do jeito que ele vai provocando ela assim, é Uhum, muito, muito legal, muito. A abordagem dele também é legal, por mais que ele é sim, muito, ele não é ríspido, eu não sei como ele é, mas a abordagem também, o jeito dele é sim. interessante. Sim, então, eu acho que você pode, para você estudar essa semana, eu diria, de repente, para você seguir esse caminho. Por exemplo, por que que o Rogers é desse jeito assim, mais fofo, né? Por que que ele é tão legal na terapia? Poxa, quem não gostaria de quando estivesse numa situação, né, de conflito, conversar com alguém como o Rogers, né? Eu vou ligar para o Rogers, vou combinar com ele, Rogers, estou com um problemaço. E por quê? Porque o Rogers, ele tem esse princípio que tanto o Peirce da Gestalt como ele, tanto o Rogers, né, carequinha, da abordagem centrada na pessoa, quanto o do cigarro lá do charuto, que é o Peirce, né, que é mais, né, ele é mais agudo, vamos dizer assim, Uhum. eles dois têm influência de um Eu cara sou que a gente parecida com o Peirce. Eu vou ser uma psicóloga igual o Peirce. então vai para a Gestalt. Mas o Peirce e o Rogers, eles têm em comum que eles entendem que o ser humano é um organismo só, não é dividido em consciente, inconsciente, mente e corpo. O organismo, uma coisa só, e que esse organismo ele se relaciona com o ambiente. Só que a relação que o organismo tem com o ambiente
cada um dos dois vai entender essa relação de uma maneira bem diferente. Eles partem do mesmo sentido, olha, a pessoa, né, o ser humano, a Andressa, o Adriano, a Maria, o João, são organismos, e tudo que não é a Andressa, tudo que não é o Adriano, é ambiente. Então até meu esposo, a minha filha, a minha esposa, meu pai, são outros organismos, mas eles fazem parte do meu ambiente. E aí, do lado do Rogers, o Rogers vai dizer o seguinte: por que que as pessoas chegam na psicoterapia? Porque elas, durante o seu desenvolvimento, não tiveram um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento que o Piaget, que o Vallon falam, é um desenvolvimento, eu vou usar dois termos que são do Rogers, que é a congruência com a tendência atualizante, que, trocando em miúdos, é você estar conectado com a sua capacidade de ter uma vida satisfatória, de resolver os seus problemas, de lidar com as angústias, de enfrentar os seus próprios dilemas, de saber quem você é. Então, o Rogers vai dizer o seguinte: bom, se o ser humano, que é um organismo, não tem um ambiente favorável ao seu redor, tudo que está ao redor dele não é favorável, porque esse organismo também interpreta esse ambiente como favorável ou desfavorável. Mas se houve essa relação de, olha, o ambiente é desfavorável ao desenvolvimento do organismo, logo, essa pessoa vai ficar incongruente com uma capacidade que ela tem, que é essa capacidade que é a tendência. A se atualizar. Atualizar é se desenvolver plenamente em todas as nossas possibilidades. Por isso que ele tem o livro Tornar-se Pessoa. Não é que a gente é o cachorro, o gato, que vai se tornar pessoa. É a Andressa se tornar a pessoa que a Andressa pode ser em todas as suas possibilidades. O Rogers acredita que o ambiente favorável permite que você se conecte com essa tendência. Então, o que o Rogers faz? Bom, a pessoa que procura psicoterapia, em algum momento ela encontrou um ambiente desfavorável. Porque se ela estivesse conectada com suas capacidades, fosse o problema que fosse, ela iria enfrentar usando desse ambiente favorável ou das suas próprias capacidades. Só que se ela foi para a terapia, é porque provavelmente ela está incongruente, ela não está conectada com a sua tendência. Logo, o que ele diz? O terapeuta tem que ser, então, congruente. Então, assim, não pode ser porque se o terapeuta for incongruente, ele não vai poder favorecer um ambiente para o desenvolvimento do paciente. Então, o terapeuta tem que ser congruente, o terapeuta tem que demonstrar que ele está compreendendo o que o paciente está falando de uma forma empática, que é a tal da compreensão empática, ou seja, o que o meu paciente fala, eu demonstro com as minhas palavras, com o meu olhar, com o meu gestual, que eu estou compreendendo, que eu estou conectado com o que ele está me falando e com o que ele está sentindo, inclusive observando os comportamentos do meu paciente. Então, compreensão empática por parte do terapeuta. Por parte do terapeuta também precisa o terapeuta estar congruente. Então, o terapeuta precisa estar conectado com a sua capacidade de se desenvolver. Por isso que é importante que o terapeuta também faça terapia se ele precisar, porque não adianta, né? Se ele não estiver bem, como é que ele vai ajudar? E por último, a condição básica que o Rogers coloca é o termo que chama a noção de aceitação positiva incondicional. É esse palavrão mesmo. São 3 palavras. Aceitação positiva incondicional. O que é essa aceitação positiva incondicional? É tudo que o paciente demonstrar afetivamente, tudo que ele falar,
tudo que ele demonstrar durante o atendimento, eu não vou rejeitar, Tá. eu vou aceitar. Por quê? Porque se eu rejeitar o que ele está me falando, e inclusive se o que ele me falar eu não gostar do que eu estou ouvindo, o próprio Rogers fala no atendimento da Glória, ele fala antes, ele fala, olha, se eu não gostar da Glória, se eu não gostar da paciente, eu vou ter que dar um jeito de expressar isso para ela. Por quê? Porque eu preciso estar congruente. Então, se eu estou sentindo Sim. alguma coisa, eu vou ter que falar para a paciente, eu vou ter que dar um jeito respeitoso, ético, coerente com a minha posição de terapeuta, mas passar isso para ela. Ele vai demonstrar a Ele sessão fala. toda que ele está compreendendo o que ela está falando, e ela vai Ele devolver. fala assim: com qual quero dizer que eu experimente internamente terá que estar presente na minha consciência e ser comunicado. Isso é congruência e isso também é expressão empática. Ou seja, Uhum. tudo que eu estou sentindo precisa estar conectado, congruente. Então, o que está Sim. acontecendo está conectado com a minha consciência, né? E está conectado com a minha comunicação. Ou seja, essa coisa de cara de terapeuta, né? Que sim, fazer um carão e não existe isso. Cara de paisagem, não. A minha Tá. cara, os meus gestos vão estar sintonizados. E se eu sentir que tem alguma coisa muito estranha no que o paciente está me falando, que me gera estranhamento, eu posso falar para o terapeuta, para o paciente, como terapeuta. Olha, Andressa, isso que você está me dizendo me causa um certo estranhamento e de repente até explicar por quê. Fala assim, olha, isso não é que isso é certo ou errado, mas te ouvindo da minha perspectiva, a sensação que dá ouvindo isso que você está me dizendo é de um certo estranhamento. É como que fica isso para você? Então, até isso eu tenho que ser coerente com o meu paciente. Sim. Então, para o Rogers, para eu entender, eu uso a seguinte imagem. É como se tanto o Rogers como o Peirce, cada um está cuidando do seu paciente igual a gente cuida das flores, das nossas plantinhas em casa. Só que, para o Rogers, o ambiente para essa planta se desenvolver, uma orquídea, uma Uhum. begônia, qual for a flor, a planta, a gente tem que ter um ambiente favorável. Então, eu tenho Sim. que criar condições para que essa plantinha se desenvolva no seu total potencial e que ela tenha que brotar quando ela tiver que brotar, que ela dê suas flores, que elas murchem e que o ciclo dela se renove, e eu sempre favorecendo o desenvolvimento dela, porque se eu, como terapeuta, não for o ambiente favorável durante as sessões, assim como se eu tiver uma plantinha e eu não regar, eu não podar, eu não deixar ela no lugar que para ela é melhor para receber luz solar, se é direto, se é na sombra, quantas vezes de água por semana, essa plantinha vai morrer. Sim. Essa é a visão do Rogers, por isso que ele vai falar da congruência, que o terapeuta tem que ser congruente, que ele Sim. tem que estar conectado com o que acontece na sessão, que ele tem que assentar incondicionalmente, porque a planta é uma planta, agora a pessoa comunica as suas, expressa, né, os seus desejos, as suas intenções, as suas frustrações e tudo mais. Agora, se fosse o Peirce cuidando da mesma planta, o Peirce já entende diferente. O Peirce entende o seguinte, olha, o organismo, ok, concordo, é como se o Peirce falasse assim, olha, eu concordo que o organismo, ele ele se relaciona com o ambiente. E que o Uhum. organismo vai tirar do ambiente os seus nutrientes, assim como a Sim. planta tira do solo os sais minerais, os nutrientes, para que ela se desenvolva como planta, uma orquídea, uma begônia, uma roseira, seja qual for a plantinha. Porém, e aí esse que é o porém, o organismo, para tirar do ambiente os nutrientes, ele tem que agir com agressividade. Por que com agressividade? Se a gente olhar, talvez não as orquídeas, mas se a gente olhar as árvores nas ruas aqui de São Paulo, ou da Grande São Paulo também, você vai ver que tem umas árvores
que elas ou crescem demais, e aí elas Aham. começam a entrar nos fios, e aí a prefeitura tem que podar e tal, ou tem aquelas que mesmo o pessoal colocando uns concretos ao redor dela, os galhos, as raízes delas são tão fortes que vão quebrando até o asfalto, vão quebrando a calçada. Por quê? Porque ela está buscando os lugares para conectar o seu ambiente. Então, esse Sim, quebrar, esse romper, é a tal da agressividade que o Peirce está dizendo. O Peirce está dizendo assim, todo organismo, para tirar do ambiente os seus nutrientes, aquilo que vai satisfazer a sua necessidade, para se tornar, então, o organismo que ele pode ser, que para o Rogers é uma pessoa, para o Peirce também é uma pessoa, mas é diferente. Para o Peirce ele fala assim, o organismo tem que ter agressividade, porque se o organismo não tiver agressividade, ele vai deixar de existir, entende? Se a gente pegar, talvez não uma planta, mas se a gente pegar, por exemplo, um bebezinho. O bebezinho chora, tá com fome? se ele não chorar, ele não mama. É exato, que até virou provérbio popular, né? Quem não chora, não mama. Não Então, o mama. bebezinho tá se sentindo sozinho? Chora. E é agressivo, é agudo. A gente pode achar, ó, meu bebê, a coisa mais linda, mas é barulhento. Por quê? Porque é para ser barulhento mesmo. A voz de criança se destaca no ambiente porque é isso mesmo. É para todo mundo ouvir, ó. Tem uma criança que está precisando de alguma coisa. Isso é até evolutivo nosso, né? Então, Sim. como organismos. Então, a criança está sozinha, chora. Ela está com cólica, chora. Ela está fez as suas necessidades fisiológicas, está começando a incomodar, chora, está com sono, chora, está com fome, chora. E ela tem até choros diferentes, né, para cada coisinha que a mãe e o pai vão descobrindo, os cuidadores. Mas esse choro é uma forma é uma forma agressiva de tirar do ambiente o que se precisa. É não ficar passivo lá esperando que alguma coisa aconteça. O mamar vem na boca dele. Exatamente. E aí o Peirce vai dizer o seguinte, essa agressividade, que não quer dizer que é uma violência, não quer dizer que a gente vai sair se batendo, não Sim, sabe que isso entendi. acontece, mas do ponto de vista dos organismos, se eu pego uma fruta para comer, e o Peirce até dá esse exemplo no livro chamado Ego, Fome e Agressão, que é de 1941. Ego, Fome e Agressão, que é 10 anos, 41, 42, é uns 10 anos antes dele lançar o livro Gestalt Terapia, em 51, quando ele já está nos Estados Unidos. Esse aí ele estava na África do Sul ainda. Mas nesse livro ele vai falar o seguinte, que quando a gente come uma fruta, a gente morde uma maçã, nós estamos sendo agressivos com o ambiente. Essa coisa de Sim, morder e arrancar um pedaço do ambiente para que eu esteja nutrido é a tal da agressividade. Então, o bebê que mama na mamadeira ou no seio da mãe, ele está sendo agressivo. Não porque está mordendo a mãe, não é sim. isso. Pode ser, acontece. Mas não por isso, mas porque ele está tirando do ambiente algo que é para ele, que é para a sua sobrevivência. Pois bem, dito isso, o que o Peirce vai dizer? Que para a criança, para a árvore, para o bichinho, para qualquer organismo se nutrir no ambiente, ele precisa dessa agressividade. E essa agressividade só aparece quando existe frustração. Porque se eu não for frustrado, como você disse, Andressa, se o bebezinho ficar a mãe com o peito de fora, dando de mamar para o bebê 24 horas, o bebê nunca chora, porque tá o peito da mãe. E também o bebê, se incomodar com o peito da mãe, aí ele vai virar o rosto, mas digamos que o bebê fique se alimentando 24 horas por dia. Ou seja, ele não tem necessidade. Então, se ele não tem necessidade, ele vai viver uma relação com o ambiente como se ele fizesse parte do ambiente e não fosse um ser que pudesse ter um self, um si mesmo.
que aí entra o assunto do ego, né? No ego, fome e agressão. Então, a gente só Sim. pode ter esse eu a partir da frustração. Então, esse si mesmo, na relação com o ambiente, ele vai se dar a partir da frustração. Porque quando a gente é frustrado, a gente vai buscar os nossos recursos internos, que, que Uhum. através dessa agressividade, nós vamos, então, negociar com o ambiente, interagir de uma forma que eu consiga tirar do ambiente aquilo que vai me nutrir. Então, aí tem alguns termos que Sim. vão aparecer na Gestalt terapia, como autorregulação, que é, opa, tô com fome, tô com sede, tô desequilibrado. Então, para me autorregular, eu tenho que satisfazer a minha necessidade, que é tomar água, é Uhum. comer. Para fazer isso, eu estou experimentando a frustração, que é a fome, a frustração, que é a sede. E aí essa Uhum. fome, essa sede, vai fazer que eu mobilize os meus recursos internos, os meus recursos próprios, para satisfazer a minha necessidade. Depois que eu satisfiz a minha necessidade, eu volto a estar regulado. O ponto é o Uhum. seguinte, que nós, seres humanos, somos muito complexos. A gente, como diz a música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente não quer bebida, a gente quer cultura, diversão, arte e tudo. Então, aí entra um termo da Gestalt que chama hierarquia de necessidades, que todo organismo precisa definir qual que é a sua prioridade mais importante, qual a sua necessidade prioritária, qual que é a sua Uhum. necessidade mais importante. Então, geralmente para os animais, a coisa é mais fácil. Tá com sono, dorme. Poxa, Uhum. estou com sono, mas estou num lugar perigoso. Tem predadores por perto, então eu preciso ficar acordado. Estou com sede. Está com sede, bebe. Está com fome, come. Está com sono, dorme. Só que nós, seres humanos, somos muito complexos, né? Então a gente não dorme quando tem que dormir, a gente às vezes não come quando tem que comer, não bebe quando tem que beber, não fica feliz quando tem que ficar feliz, não fica triste quando deveria ficar triste. E essa falta de definição do que é a nossa necessidade presente é um problema na nossa relação com o ambiente. Então, nós vamos ficando desnutridos em todos os sentidos, psicológicos, afetivos, espirituais, na relação social. Então, o que a Gestalt terapia propõe, por exemplo? Que o terapeuta frustre o paciente. Por quê? Porque o terapeuta precisa, se o ambiente, se o próprio paciente não está mobilizando os seus recursos próprios para lidar com os seus, com as suas faltas, com as suas necessidades, e talvez ele não está nem conseguindo definir quais são as suas necessidades mais importantes, então o meu papel como terapeuta, na visão do Peirce, tá? É não ser bonzinho, não vou acolher, eu vou te frustrar. Por quê? Porque te frustrando, você vai ter que achar alguma maneira de tirar do ambiente o que é mais nutritivo para você. Então, o que você quer? No caso da Glória, quando o Percy começa a frustrar a Glória, ela quer colo do vozinho bonitinho e ele não dá colo. Sim. Aí ela quer ser respeitada por ele. Aí ele frustra. Não vou te respeitar. Aí ela fica dividida. Por quê? Porque ela não consegue definir na hierarquia de necessidades o que é mais importante. Ela não consegue, a Glória não consegue definir se ela quer ser respeitada ou se ela quer ser acolhida, se ela quer ser protegida. Ela tem que tomar a decisão. Tanto que quando ela toma uma decisão e aí ela fica mais enérgica, olha aqui, até faz assim com o dedinho, olha aqui, senhor Peirce, doutor Peirce. Você tem que me respeitar porque eu estou te respeitando e tal, e tal, e tal. E o que ele faz? Ele sorri e fala, muito bem, agora eu gostei de ver, agora você foi autêntica. E ela não entende, ela fala, você está falando isso porque eu fui brava com você quer me ver com raiva. Eu falo assim, não, porque agora Sendo você, verdadeira. sim, você quis respeito e você fez
por exigir esse respeito. Mas não só porque, pela forma só como ela se expressou, mas porque ela tinha uma necessidade, ela definiu a sua necessidade e ela usou os recursos que ela já tinha de exigir essa necessidade. E aí, por que é a Gestalt terapia? Porque uma outra figura que a Gestalt utiliza é que, assim como na psicologia da Gestalt, tem aquelas imagens que tem uma figura e tem o fundo, aí tem a Sim. mulher jovem e a Uhum. mulher velha, aí tem a imagem lá do Salvador Dalí, mas no fundo tem um campo com um touro, o chifre é o bigode, e tem um monte de imagem, na internet a gente acha um monte, né, de obras de arte até assim, porque sempre que a gente tem uma necessidade, que, por exemplo, no caso da Glória, de ser respeitada, todos nós somos complexos. Então, eu também quero ser protegido, eu também quero ter prazer, eu também quero estar confortável, eu também quero me divertir, eu quero um monte de coisas. Só que em algum momento, alguma dessas necessidades precisa virar figura. Porque se ela não se tornar figura, eu tenho uma imagem confusa, sabe? Então, se eu Sim, tenho uma imagem confusa, pensando na relação no si mesmo, né, no self, se eu sim, tenho uma imagem confusa das minhas necessidades, eu não vou conseguir mobilizar, eu não vou, vou estar frustrado, mas sem essa clareza, mesmo frustrado, eu não consigo ter a agressividade e nem mobilizar os meus recursos para satisfazer, porque eu não sei o que eu preciso, ou eu não estou conseguindo definir. Então, toda vez que a gente consegue definir com clareza uma figura e destacar ela do fundo, então, a necessidade da Glória, quero ser respeitada. Ok, eu vou te respeitar, você tem o meu respeito, eu estou orgulhoso de você. Satisfaz essa necessidade, ela volta para o fundo, e agora a necessidade de ser protegida pode se tornar figura. Né? É como se dissesse o seguinte: agora que você me respeita, está me respeitando? Ok. É o seguinte, eu também quero ser protegida. É claro que ela não falaria dessa maneira, mas tendo essa clareza das hierarquias, a gente faz isso o tempo todo com as coisas objetivas. Mas a gente pode escolher de maneira equivocada, por exemplo. Digamos que eu estivesse com fome, não estou, mas digamos que eu estivesse com fome agora. Mas eu me comprometia a estar aqui até as 9:30 da noite. Então, mesmo que não estivéssemos ninguém, que só estivesse só o professor Adriano, eu estaria aqui. Então, essa é a minha prioridade. Mas pode ser que no fundo das minhas necessidades eu esteja com fome, só que ela é fundo, entende? Depois que ela for satisfeita, essa necessidade de dar aula e tirar dúvidas, ela volta para o fundo, como a figura de dar aula, a necessidade de dar aula e tirar as dúvidas volta para o fundo, e aí eu posso, depois das 9:30, a minha fome, a necessidade de comer, pode se tornar uma figura e ser satisfeita e voltar para o fundo, entende? E assim eu fico num fluxo de que toda vez que eu tenho uma necessidade na minha relação com o ambiente, há a satisfação. E ela saiu. Mas eu vou continuar falando aqui, que depois, Andressa, você pode ver a aula gravada. Eu vou colocar ainda hoje aí disponível. Mas eu vou continuar explicando, se a Andressa voltar, quem estiver assistindo a aula gravada vai ver que eu expliquei de novo a mesma coisa. Ok? Mas vocês lidem com isso. Avancem aí, para isso que serve. Pois bem, então o que eu estava explicando para a Andressa é isso. Depois que eu tenho uma necessidade que se tornou figura, que o organismo conseguiu fechar uma gestalten, fechar uma estrutura, ela foi satisfeita, então ela volta para o fundo, e a necessidade, uma das necessidades, das muitas, se torna figura para ser satisfeita, aí uma outra necessidade, essa satisfeita volta para o fundo, e essa que era fundo se torna figura, é satisfeita. Então esse fluxo de figura,
fundo que se torna figura, é satisfeita, volta para o fundo, vem uma figura. Nós vivemos isso na relação com o ambiente o tempo todo. Todos os organismos vivos vivenciam essa experiência o tempo todo na perspectiva da Gestalt. E isso é possível de observar, por exemplo, na teoria organísmica do Kurt Goldenstein, que influenciou tanto o Peirce quanto o Rogers. Só que esse assunto para os dois são divergências. O Rogers entende que o ambiente precisa ser favorável, e quanto mais favorável esse ambiente for, mais o organismo vai estar congruente com a sua tendência atualizante, a sua tendência a se desenvolver. Isso é Rogers, de um lado Rogers. E do outro lado, Peirce vai dizer que o ambiente não vai sempre ser favorável e que o organismo é que tem que ter agressividade para tirar dos ambientes, mesmo inóspitos, os nutrientes. Para quem cuida de bicho, de planta, sabe que as duas realidades são possíveis, né? Para quem cuida de pessoas, para nós, a gente sabe que as duas realidades são possíveis. Então, o que me interessa, falando do tema da aula de hoje, né? Falando de... Eu agora vou começar a falar aqui, porque eu vou ficar até as 21h30 esperando vocês. Então, eu vou falar. Mas o que me parece é o seguinte, que nós podemos, ao escolhermos trabalhar no eixo da fenomenologia existencial e humanista, que a gente trabalhe em cima das convergências. É uma possibilidade. Não é a única possibilidade, mas é uma possibilidade e ela é muito bem-vinda. Por exemplo, você encontra aqui no Brasil formações em Gestalt terapia, certamente, instituições sérias, muito boas. Vocês também acharão formações, e digo formações assim, especialização, lato sensu, que dá para vocês o título de especialistas em Gestalt terapia, psicoterapeutas em Gestalt terapia, especialistas, terapeutas, psicoterapeutas na abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, as formações em logoterapia, né, se tornando então logoterapeutas, a formação em Dasein Análise também tem aqui em São Paulo, por exemplo, a Unib, a universidade a qual os queridos entram aqui, caso você esteja vendo esse vídeo de outro lugar que fale o idioma português. Estamos aqui em São Paulo, né, presencialmente, e agora aqui em rede em todos os cantos do mundo, inclusive aí pertinho de você. Mas aqui em São Paulo nós temos a Associação Brasileira de Dasein Análise, que fica na Rua Cristiano Viana, já há muitos anos, uma instituição bastante séria, fundada pelo Salomão Spanoldes, estrangeiro radicado no Brasil, que vai desenvolver aí essa abordagem um contato com o Medard Boss, psiquiatra suíço, que a gente falou na aula passada, né? Quem quiser procura aqui Dasein Análise, as influências, as contribuições de Binswanger e de Medard Boss, ambos psiquiatras suíços, e tem essas outras abordagens, e a gente tem, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro como se fosse aqui, né, do lado. No Rio de Janeiro, existe o IFEM, que é o Instituto de Fenomenologia Existencial, que também te dá o título após formado de especialista de psicoterapeuta ou analista existencial ou terapeuta. O título certinho não é o tão importante. O importante é que te oferece uma formação. Por quê? Porque as propostas aqui desses vídeos nas nossas aulas não é esgotar as possibilidades. Como eu disse lá no blog, para os alunos, claro, que têm acesso, a minha fala foi de que aqui é um caminho preliminar. A gente está numa trajetória de tentar dar boas bases, eu espero, e todos os anos tento aprimorar um pouco mais,
mas tentar dar as bases para que vocês tenham fundamentos fortes sobre essas possibilidades da abordagens fenomenológicas, existenciais e humanistas. Para aqueles que querem entender, para aqueles que... Voltou, Andressa? O cachorro desligou o computador. Olha só. Eles são terríveis, eles ficam aqui querendo colo, aí o pretinho foi lá, aquela coisinha preta da mãe, e desligou o computador. É mesmo, que barato. Não, eu continuei falando que eu vi que a sua imagem travou, depois dá uma olhadinha lá, eu vou fazer uma explicação mais enxuta aqui, finalmente, mas eu continuei explicando, eu falei, bom, eu até falei, porque eu tô gravando aqui, falei assim, gente, a Andressa caiu, eu vou continuar explicando, ela vai entrar então de eu novo. olho a gravação. Sim, mas deixa eu só dar um contorno para não ficar solto, que é o que a gente estava falando antes de cair, é que assim, que de um lado o Rogers entende que tem que ter um ambiente favorável para o organismo se relacionar e estar sintonizado com a tendência que o próprio organismo tem, que é se desenvolver. Sim. Qual que é a tendência de uma orquídea? É ser uma orquídea. Qual que é a tendência do pretinho, do cachorro? É ser um cachorro, em todas as possibilidades que um cachorro tem, inclusive desligar o computador. Foi terrível. Então, qual que é a possibilidade da Andressa? De ser a pessoa Andressa com todos os seus potenciais, o Adriano, todas as outras pessoas. Então, para o Rogers, o que precisa que o terapeuta seja? Que o próprio terapeuta seja e se faça esse ambiente facilitador, através do quê? Da sua própria congruência, da expressão, da compreensão, eita, tá difícil, da compreensão empática, da sua forma de se expressar e de ouvir o paciente, e da aceitação positiva incondicional. Então, isso é o Rogers. Agora, o Peirce vai dizer a mesma coisa no sentido, bom, qual que é a tendência da orquídea? A orquídea precisa ser orquídea. A samambaia tem que ser samambaia, o cachorro tem que ser o cachorro. Só que o ambiente não necessariamente é favorável. Na verdade, o ambiente muitas vezes é indiferente à sua existência. Então, como dizem aí, a gente poderia usar uma frase que as pessoas estão usando para o organismo, eles que lutem, né? Como? Elas que lutem, eles que lutem. Então, assim, o organismo que lute, o organismo que tenha a sua agressividade, que mobilize os seus recursos para que, então, a orquídea seja orquídea, para que a samambaia seja samambaia, para que o cachorro seja cachorro, para que a Andressa seja Andressa, o Adriano seja Adriano. Então, na sessão de terapia, que até o Peirce, você vai ver que ele fala isso, ele fala duas vezes, ele falou, olha, eu vou falar isso que é importante, duas vezes, o ambiente seguro da psicoterapia. Por que ele fala isso? Porque essa frustração não é para eu ficar fazendo isso com meus funcionários, não é para eu ficar fazendo isso com os meus filhos o tempo todo, não é para eu fazer isso a torto e a direito com todas as pessoas. Porque aí, realmente, né, nem o Peirce era assim, porque se ele fosse assim, ele seria insuportável, intragável. Mas na situação terapêutica, ele se coloca nessa posição de frustrar do paciente. Ah, você quer colo? Então, eu não vou te dar o colo, porque eu entendi que você quer colo, mas eu não vou te dar o colo fácil assim, eu não vou te dar. Então, isso permite que o paciente, nessa frustração, reconheça qual é a necessidade mais importante, mobilize os seus recursos internos, os seus recursos próprios, eleja qual é a sua necessidade que vai se tornar figura, para que ela possa ser satisfeita nessa agressividade do organismo com o ambiente, e que então essa necessidade volte para o fundo, para que outra necessidade do fundo venha se destacar e se tornar a figura. E a gente faz isso o tempo todo. O que eu falava estou aqui na minha casa,
Até as 9h30, mais 1 hora. Você fala, professor, não aguento mais, tô indo embora. Mas eu vou continuar aqui. Posso parar de gravar, mas vou ficar. Essa é a minha necessidade. Eu elegi tirar dúvidas e ficar disponível até as 9h30 como uma necessidade. Então, essa é a minha figura. Mas não quer dizer que eu não tenha vontade de tomar uma água aqui no fundo, né? Aqui dar aula. Só que tem que tomar água, né? Assistir o jornal, adiantar outros trabalhos, comer alguma coisa. Mas assim que eu se pudesse satisfazer essa necessidade da aula, ela volta para e aí eu vou eleger o que é mais importante. Agora eu vou assistir o jornal. Agora eu vou comer alguma coisa. Agora eu vou beber. Agora eu vou ligar para alguém que eu preciso conversar. E essa coisa que vai se tornar figura, ela vai se tornar feita, né, na minha hierarquia de necessidades. Volta para o fundo. Eu posso estar equilibrado na minha relação com o ambiente. Só que se a gente perceber, o tempo todo, a gente está conectado com o ambiente e buscando satisfazer as nossas necessidades. Porque não é só fome, sede, é tudo, né? Como diz a música dos Titãs, é cultura, é arte, é atividade física, é esporte, é diversão, é carinho, um banho, eu vou tirar do ambiente para fazer o meu asseio, eu vou dormir, eu preciso que o ambiente seja um ambiente confortável. Então, nessa teoria, o organismo está se relacionando o tempo todo com o ambiente. E aí, a gente tem alguns conceitos. Autorregulação, ou seja, o organismo vai se regulando nessa relação com o ambiente o tempo todo. O organismo ele vai ter que mobilizar os seus recursos próprios de maneira agressiva. Quando disparada uma frustração, opa, preciso dessa situação resolvida e não sei como fazer. Ou vou ter que achar um jeito, vou ter que dar os meus pulos. Então, para isso eu preciso, muitas vezes, ser frustrado, definir uma hierarquia de necessidades, ou seja, qual a minha necessidade que é mais importante. E na terapia, que isso parece bastante com Rogers, isso a gente está falando de Gestalt, tá? Mas esse ponto que é chamada de awareness, que é a tal o saber da experiência, o consciência da experiência, é tanto o terapeuta estar ciente disso tudo que está acontecendo, que ele faz parte do ambiente, que tem que ter a frustração, que tem a necessidade da autorregulação, que o tempo todo o paciente pode estar tentando e não conseguindo formar uma figura, então que as necessidades dele estão todas confusas, e aí eu posso perceber que às vezes ele está com duas figuras que não estão, nenhuma nem a outra está muito nítida, então que ele precisa definir qual é a figura, que eu não devo interpretar, não devo dizer o que meu paciente tem que fazer, porque esse é um caminho muito fácil, né? Aí é o ambiente, é a mãe entregando a mamadeira, o peito para o bebê sem ele chorar e sem ele estar com fome. Então, é evitar a frustração. Então, o terapeuta não deve interpretar, não deve dizer o que o paciente tem que fazer, a gente tem que ser um facilitador. E saber dessa experiência, estar consciente do que está acontecendo, estar ligado com as coisas que estão aparecendo. E isso é um pouco o que quer dizer a palavra awareness. Saber que eu sou ambiente para o meu paciente, mas que eu também sou um organismo, eu também estou me relacionando com o meu paciente como ele como parte do meu ambiente, né? Eu sou um outro para ele, eu sou um organismo, mas para ele eu sou ambiente. E o meu paciente também é ambiente para mim. Então, como é que se dá essa relação? Aí, eu acho que tem dois outros termos para não ficar muito pesado para agora, porque eu acho que para a prova já é suficiente até esse ponto final agora, que é o seguinte: se eu sou o organismo, se Andressa é o organismo, e todo mais é ambiente,
como é que eu diferencio o que eu sou? É meio filosófico isso, né? Mas como é que eu diferencio o que eu sou e o que é o ambiente? Porque isso acontece às vezes, né? A mãe, quando está grávida, né, do seu bebê, ela e bebê são dois seres que estão convivendo no mesmo ambiente. Então, a mãe é ambiente para o bebê e ao mesmo e o bebê de uma certa maneira depende totalmente da mãe, né, no processo de gestação e depois do parto, depende muito tempo ainda dos pais, uma característica muito humana, né, que os outros animais não têm. Eles se tornam, têm mais autonomia mais rápido do que nós, né. Então, o que nos diferencia do outro? É justamente uma coisa chamada fronteira de contato. E essa fronteira de contato, talvez a mais óbvia, é o nosso próprio corpo. Então, qual que é, por exemplo, a fronteira do contato entre a minha mão e esse livro, né? Eu sei o que é a minha mão, obviamente, assim como você sabe, olhando, e eu sei o que é o livro, mas eu sinto isso através das minhas sensações, através do tato, eu consigo perceber o que é minha mão e o que é o livro, o que é minha mão e é uma outra pessoa, um outro objeto. Então, o nosso corpo, ele é o lugar, a parte mais óbvia das nossas fronteiras de contato. Quando a gente diz para o outro, olha, não me toque assim, eu não aceito que você me toque. Então, porque se você me tocar ou se você me agredir, você está rompendo uma fronteira que já não é o seu domínio, né? Que a tal do direito de um vai até onde vai o direito do outro, mas onde é que é essa fronteira? Então, a gente tem as leis, geograficamente tem as divisas entre os países, então, em um país é uma regra, aí no outro agora é outra regra. Então, agora a gente na pandemia está tendo muito isso, né? Em tal país está fechado, é lockdown, ninguém entra, ninguém sai. Então as fronteiras, elas estão claramente fechadas e todo mundo sabe onde começa um lugar e termina o outro. Só que quando a nossa relação está mais fluida, às vezes as divisas não são tão claras assim. Só que trazendo, por exemplo, trazendo agora um exemplo das nossas relações, né? A gente pode ter uma relação com o outro na qual as fronteiras às vezes não são muito claras, e aí a gente corre o risco de ter uma relação abusiva, em que a pessoa te confunde como um objeto no ambiente e quer satisfazer as suas necessidades, essa tal pessoa, em você como se você fosse uma parte do ambiente, em mim como se eu fosse parte do ambiente. Só que eu sou um organismo. Então, aí a Gestalt começa a ficar um pouco mais complexa, eu não vou entrar nisso hoje, porque para a prova não precisaria. Mas, assim como a psicanálise tem essas noções de pulsão de morte, de a dinâmica psíquica, a Gestalt também tem alguma coisa nessa linha, falando da dinâmica do self, que por que acontece? O self, o si mesmo, que é a Andressa, que é o Adriano, eu só vou me diferenciando do outro a partir de todo aquele processo que a gente estava falando, da autorregulação, reconhecer as minhas necessidades, mobilizar e reconhecer os meus recursos pessoais, negociar com o ambiente, fechar as gestaltes, né? Resolver a figura para ela voltar para ir no fundo e tal. E nesse contato com o ambiente, sempre vai ter uma fronteira. A fronteira aqui, ela quase não existe de um lado para o outro. Só que às vezes a fronteira entre eu e uma outra pessoa, do ponto de vista da relação, da relação subjetiva, afetiva, social, as fronteiras não são muito claras.
Então, o que o Peirce vai dizer é que se eu tenho fronteiras, isso é bem subjetivo, mas se eu tenho fronteiras que são muito abertas na relação com o ambiente, eu corro um risco de ser feito de gato e sapato e de me transformar o vitimizado numa relação abusiva, em qualquer ambiente que eu estiver. Agora, se as minhas fronteiras forem muito fechadas e o outro não consegue me acessar de jeito nenhum, eu sou a Coreia do Norte na relação com os outros. Ninguém entra, ninguém sai. Meu mundo o meu mundo é esse mundo e o de vocês é o de vocês. Eu sou eu, você é você, mas de um jeito que você não consegue nem me tocar, nem me acessar. Então eu corro o risco de ser o vitimizador. Eu corro o risco de eu me tornar autoritário. Ou, evidentemente, que não é tão assim preto no branco, porque às vezes eu me coloco numa relação muito, eu como o vitimizador ou o autoritário, porque em algum momento eu senti as minhas fronteiras caídas, como se qualquer um pudesse passar. E aí eu me fecho totalmente e me coloco na relação daquele que é o autoritário, que é o vitimizador, aquele que dá a última palavra que não escuta. Então, essas relações meio antagônicas na relação com o outro, aí elas podem se tornar psicopatológicas. Então, a Gestalt, pensando todas as possibilidades dessas relações, ela vai repensar as psicopatologias. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem algum diagnóstico de ansiedade, ela vai pensar, a gente pode pensar através da Gestalt várias coisas. Por exemplo, que essa pessoa está trazendo para a figura uma necessidade que não está disponível no ambiente para ser solucionada. Porque a ansiedade tem essa coisa de se lançar numa possibilidade futura que não vai acontecer. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma crise de ansiedade como se fosse um ataque de pânico, né? Não tem nada acontecendo objetivamente, a vida dela não está em risco, mas ela senta, por exemplo, no seu ambiente de trabalho e ela começa a ter taquicardia, aí as mãos dela começam a suar, os batimentos vão ficando mais fortes, ela tem a sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, começa a ter falta de ar e daqui a pouco ela está prestes a desmaiar, só que para o ambiente ao redor dela, nada ofereceu risco. Só que as fronteiras de contato dela são tão baixas, não tem nenhum guardinha, não tem um vigia, não tem ninguém nas portarias da fronteira de contato, os portões estão tão escancarados que qualquer possibilidade de risco para ela, das mais subjetivas, já disparam uma necessidade que nem está presente, porque as fronteiras de contato dela estão muito baixas, né? Agora, tem aquelas pessoas, isso é um exemplo, uma possibilidade de pensar numa psicopatologia, né, nos transtornos de humor ansiosos. Aí, pensando nos transtornos de humor, por exemplo, depressivos ou até transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, pensar no transtorno obsessivo compulsivo, no qual a pessoa quer ter controle de tudo. Ela quer ter controle de tudo. Então, para ela não passar, para não acontecer nada de errado, ela vai fechar 10 vezes a janela, ela vai 20 vezes na porta, virar a chave para ter certeza que a chave está fechada. Ela vai contar até 200 e ela vai andar pela casa, dar 15 voltas, 15 não, 16, porque não pode ser número ímpar, né? Senão ela vai ter que fazer todo o ritual de novo e tem que lavar as mãos 10 vezes. E, então, assim, a pessoa que é muito obsessiva,
É porque, pode ser, e aí o Gestalt terapeuta vai ter que, ao fazer todo esse processo terapêutico, de ouvir, de estar consciente da experiência e observar o fenômeno do que é esse paciente, né? Quem que é ele nessa... Como é que esse organismo tem se relacionado com o ambiente, isso vai aparecer na sessão, na relação com o terapeuta. Então, pode ser que a fronteira desse paciente está muito fechada, né? Então, nada entra. Então, ele tem tanto medo que a fronteira, que o ambiente ou que o outro o acesse, que ele tenta, através dos seus rituais, através dessas práticas obsessivas e compulsivas, fechar totalmente o ambiente físico. Ou talvez porque é o contrário, porque as fronteiras dele internamente ele sente que estão tão baixas, estão tão abertas, que ele tem que projetar no ambiente físico a proteção que ele não consegue se dar no ambiente afetivo, entende? Então tem várias formas da Gestalt terapia pensar, inclusive, nas questões psicopatológicas, de sofrimento, de ordem do humor, de sofrimento mental. Se a gente volta para Rogers, o Rogers não pensa muito em psicopatologia. É raro ele falar de psicopatologia. Por quê? Porque o Rogers vai falar assim, para mim não importa muito saber previamente se a pessoa tem uma doença ou não. Eu vou lidar com o que ela trouxer na sessão. E o que ela trouxer, eu vou ser um ambiente facilitador. E a melhor pessoa, ou seja, quão mais potente, mais desenvolvida, mais atualizada for essa pessoa, para aquele momento. Então, se chegar uma pessoa no atendimento com o Rogers e naquele dia ela estiver em crise e ela está longe de ser o que ela ainda pode ser, naquele dia, no aqui e agora, o que ela pode ser? Ela pode passar a sessão toda em crise. Então, o Rogers vai facilitar o ambiente para que, em algum momento, naquela ou nas sessões futuras, ela consiga se sintonizar com a sua tendência a se desenvolver, ou seja, ela sabe que na terapia ela vai achar esse lugar facilitador da sua tendência. Quem está certo, quem está errado? Não tem certo, não tem errado. Tem mais a ver com o estilo do terapeuta, porque tem pessoas que não conseguiriam ser como Rogers, e tem pessoas que não conseguiriam ser como Peirce, porque não vão conseguir sustentar essa postura. E tem pessoas que já se identificam, né? Como você falou, pô, eu acho que eu pareço um pouco com Peirce. E tem pessoas que vão falar assim, não, eu acho que eu me miro mais no Rogers, eu acho que essa ideia faz mais Não, sentido. agora que você falou um pouquinho da agressividade, eu tenho um pouquinho de cada. Então, é isso que eu estava dizendo, que a gente pode trabalhar na convergência, porque eu mesmo sinto, assim, que tem pacientes meus que ele chega tão fragilizado que eu posso até achar que eu estou frustrando ele, só que não é a hora de frustrá-lo. Vai chegar a hora de fazer isso. Primeiro eu preciso ter uma ação mais continente, de aceitar o que ele está trazendo. Então, isso pode ser um processo terapêutico possível também. Só que, se eu percebo que o meu paciente está querendo saciar em mim uma necessidade que eu sei que ele tem potencial, que ele tem recursos internos, aí eu vou frustrar o meu paciente. Porque eu sei que ele pode ativar esses recursos e ele mesmo saciar a sua necessidade, que eu não preciso fazer por ele. Então, o terapeuta não deve fazer pelo outro. Que isso acontece tanto em Rogers quanto Peirce. O Rogers não responde nada para a Glória, ele já fala, ó, você quer que eu te responda, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Gostaria muito, mas eu não tenho essa resposta. E nem o Peirce também responde nada para ela. Então, é achar uma forma de não interpretar, não ser diretivo, não fazer pelo paciente, mas ser um facilitador. Eu entendo que se o paciente tiver numa situação tão fragilizada,
como diria minha afinada avó, se ele tiver tão esculhambado que afetivamente, psicologicamente, que ele não tem condições, por mais que num determinado momento faça sentido frustrá-lo, naquele momento eu vou ser mais continente. Eu vou Prof, ser um. então aqui na fenomenologia pode usar então as convergências e as divergências dos dois, então. Pode, pode, pode. Você vai ver depois na parte gravada que eu continuei falando, que aqui no Brasil é um pouco diferente dos outros países, porque assim, se você for para os Estados Unidos ou na Europa, não é que nem aqui no Brasil, assim, é Rogers. Então, abordagem centrada na pessoa é abordagem centrada na pessoa. Gestalt é Gestalt. Logoterapia é logoterapia. Design análise é design análise. Aqui no Brasil é diferente, por quê? Porque a época que o Rogers, que o Peirce não chegou a vir para o Brasil, mas a época que o Rogers veio para o Brasil, que o Victor Frankl da logoterapia vieram para o Brasil, na época que o Medard Boss veio para o Brasil, na época que esses caras vieram para o Brasil, é, principalmente na década de 70 e 80, no caso do Victor Frankl, acho que até na década de 90 ele veio para o Brasil ainda, né? Quando ele estava bem velhinho, ele veio. Mas quando eles vêm, principalmente no começo da década de 80, finalzinho da década de 70, só tinha psicanálise e comportamentalismo no Brasil. Então, era quase que como assim, poxa, é a terceira possibilidade. Então, todos que vinham com essa influência da fenomenologia, de uma certa maneira, num primeiro momento, eles eram vistos quase como se fossem da mesma turma. Só que eles não eram da mesma turma. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse lado de buscar as convergências, a gente entende as divergências, porque a gente tem uma cultura, né, de sincretismo religioso, de juntar, vai para a Bahia, no mesmo lado tem a igreja, tem a baiana, e tem, e tem o pai de santo, e tem o padre. Aqui no Brasil a gente tem, mas isso não quer dizer que a gente está misturando, né, academicamente, coisas que não são misturáveis, né, a gente não está misturando psicanálise com comportamentalismo, a gente está aproximando uma teoria que tem o mesmo princípio. Por isso que é importante saber que todas elas foram influenciadas pela fenomenologia, todas, em certa medida, tiveram uma influência do existencialismo e de um humanismo. Então, sabendo que o pressuposto filosófico delas e teórico é o mesmo, então eu posso achar os pontos de convergência. Então, aqui no Brasil, você pode, por exemplo, professor, eu gostei da Gestalt depois da minha graduação, ou mais próximo do final, eu quero me inscrever, fazer uma pós em Gestalt terapia, né, para ter o título de psicoterapeuta formada, que é uma coisa muito legal também, e abre portas de trabalho para caramba, ter uma especialização. Então, tem instituições brasileiras muito antigas, sérias, que te dão a formação em Gestalt. Ah, não, professor, eu gosto mais do Rogers, a formação na abordagem centrada na pessoa. Aqui no Brasil existe, e você pode fazer também e te dá o título de terapeuta humanista, né? Ah, professor, eu gostei da Design Análise, então aqui no Brasil tem a associação, aqui em São Paulo, Associação Brasileira de Design Análise, que também você pode sair com o título de analista existencial, e também é uma pós-graduação. Agora, existem outras possibilidades. Tem formações de ensino superior de pós-graduação que te dão o título de terapeuta em fenomenologia existencial. Tem uma pós-graduação no Rio de Janeiro, que até tem gente que vai para lá de outros estados, porque ela é uma vez por mês a formação. Então a pessoa vai, fica o dia todo, então sai do terminal de ônibus ou do aeroporto, fica o dia todo, depois volta e volta para sua casa, né? Que você sai, que é o IFEM, é um Instituto de Fenomenologia Existencial, e você aprende um pouco de todas as abordagens, de uma maneira mais aprofundada do que na graduação.
e você fica lá, acho que é 1 ano e meio, aí tem mais 6 meses, todas elas têm uma monografia, né, da pós-graduação, e aí você tem que atender um paciente, né, para você ser supervisionado também, e aí você sai, depois de defendida a monografia, né, você sai com o título de especialista. Então, você tem tanta possibilidade aqui no Brasil, como nos países, de ser um especialista em uma das abordagens, mas você também pode escolher fazer essa especialização na convergência, você entendeu? Isso é uma coisa que existe aqui praticamente no mundo, só no Brasil. Mas não é que está errado, é porque foi o caminho profissional, acadêmico, que as coisas foram acontecendo no Brasil. E tudo bem, não está errado, não. Entendeu? Que mais? Só isso? Tudo que eu não aprendi em todas as aulas, aprendi agora. Ah, André, você precisa atenção, isso sim. Muito bom, Legal. Então, ó, tá muito vendo? Em bom. vez de você ser ajudada pela dúvida dos colegas, você que vai ajudar eles, porque eu tenho Pois certeza que é, eles vão ouvir. muito bom, prof. Muito obrigada, viu? Muito bom mesmo. É Ah, porque eu legal. percebo que na hora que eu tô na aula, minhas filhas também estão, aí eu fico prestando atenção nelas, e aí a outra pequenininha não sabe entrar, às vezes, talvez. Mas tá ótimo, muito. Agora eu Ah, vou legal. dar umas olhadinhas lá e vou complementar Ó, o que eu você te me sugeriria falou. o seguinte, assiste o que que eu diria, assim, tem os dois vídeos lá do Peirce e do Rogers. Eu acho que Aham, juntando os dois dá mais ou menos, assim, 1 hora e 20 sim, de, juntando os dois. Se você assistir um emendado com o outro, dá 1 hora e 20. Assiste de novo e tenta ver esses conceitos na sessão de sim. terapia. Faz isso, fala assim, então eu acho que aqui foi congruência, aqui foi frustração, ó, ele frustrou ela. Aham, Agora ele está identificando tal coisa. Então, acho que vai ser um exercício legal, acho que vai ficar mais sim, claro para você. sim. Não, foi bom isso aqui, porque agora eu consigo observar que você me falou. Fechado, então. É Muito isso aí. obrigada. Imagina, Obrigada André. mesmo, prof. Imagina, querida. Bom descanso, Boa então. noite, tá? Bons estudos. Tchau. Acho que travou.